Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula, sou enfermeira e hoje nós vamos abordar um tema muito importante que é a humanização no atendimento em saúde. O intuito da aula é aprimorar o nosso atendimento para que o paciente se sinta valorizado, para que a gente possa atender o cliente como um indivíduo único, com a sua totalidade. Vamos aprender aqui uma abordagem ao cliente de forma que ele se sinta importante, acolhido, de que ele queira voltar ao nosso serviço várias vezes e indicar o nosso trabalho a outras pessoas também. Para começar a nossa aula, eu vou colocar aqui para vocês o que é humanização no atendimento em saúde. É um conceito que busca colocar o ser humano como centro do cuidado, reconhecendo a sua singularidade, os valores de cada indivíduo. É uma abordagem que valoriza a escuta ativa, a empatia, a comunicação clara e objetiva, o respeito à diversidade e o acolhimento, visando a promoção do bem-estar dos pacientes e a melhoria da qualidade do atendimento em saúde. Como colaboradores da área da saúde, nós temos o dever de fazer com que o cliente, ao procurar nosso trabalho, ele se sinta atendido de forma única, tá? Chegar à nossa unidade, a gente tem que acolher o paciente com a sua dor, com algum problema, se ela está procurando a nossa unidade, que é diagnóstico, ela está procurando porque algum problema foi detectado e ela vai seguir a fundo aquilo que foi levantado como hipótese diagnóstica pelo seu médico, tá? Ela faz a escolha clínica, ela faz a escolha da empresa que vai fazer o trabalho dela. Qual é o que aquele ser humano quer quando ele busca um serviço de saúde? Ele quer acolhimento, ele quer que a pessoa que esteja atendendo ele entenda a dor dele, tá? Entenda as inseguranças dele, entenda que ele é um ser único. Ele tem que ser tratado como um ser único. Quando ele busca o atendimento na nossa instituição, ele não quer ser tratado como um hemograma, ele não quer ser tratado como uma mamografia, uma ressonância, uma tomografia. Ele quer ser tratado como um cliente que buscou o nosso serviço porque ele tem uma angústia, uma hipótese e quer descartar aquela hipótese, tá? Então, ninguém busca um serviço de saúde como um meio de confraternizar, ou não é algo agradável para o cliente. Ele vai porque ele tem uma necessidade e uma angústia por trás daquilo. Então, gente, quando o cliente ele chega até a nossa instituição, até a nossa unidade, na confecção da ficha, na anamnese de enfermagem, no exame de mamografia, que é um exame delicado, é um exame, de certa forma, se não for feito de uma forma adequada, ele é até, de certa forma, invasivo, né? Você vai tocar a cliente, você vai invadir o espaço da cliente. Então, tudo isso, toda essa abordagem que é realizada, ela deve ser realizada com cuidado e com amor, tá? Sempre se colocando no lugar do outro. Uma forma, eu acho que é um ponto primordial que isso a gente pode aperfeiçoar cada dia, que vai fazer a diferença no nosso atendimento. E não é difícil, é muito simples. Sempre que um cliente chegar até você, quando você vai prestar um atendimento para ele, prestar um cuidado, fazer a ficha, o atendimento como qualquer um que seja dentro da unidade, é olhar o cliente nos olhos, tá? Levantar o olhar e olhar para o paciente a hora que ele está sendo atendido, quando ele está sendo, para mostrar que você tem empatia pela dor dele, você tem empatia, se você se coloca no lugar dele no momento do atendimento, tá? Porque você ser atendido com a pessoa que ela está sempre olhando para baixo, ou só no computador, ou só anotando as coisas, você não olhar para ele, você não dá importância à dor dele, você dá só importância ao diagnóstico ali, ao compilado de informações que ele está te dando, mas sem importar com o todo, na história dele, na totalidade do atendimento. Então, o que a gente busca com essa importância, com esse cuidado no atendimento? O que a gente quer com tudo isso? Fornecer a melhor qualidade do atendimento.
Quando você trata o paciente como um todo, quando você tem empatia por ele, quando você tem empatia no atendimento, você consegue fazer com que o cliente fique satisfeito com o atendimento, com que o cliente se acalme durante esse atendimento, até você mesmo, o colaborador, quando você faz esse atendimento de forma holística, você também é inserido nesse acolhimento, você também é acolhido nesse momento. Então, quando você tem essa satisfação do cliente, você tem a fidelização dele. Você faz com que ele procure aquela empresa mais vezes e acabe indicando para alguém da sua família ou alguém que ele tenha conhecimento. A valorização e esse cuidado, com esse cuidado de amor, a gente vai fazer com que o cliente ele se acalme e com isso essa rispidez que tem acontecido ultimamente, essa exigência que tem acontecido ultimamente, que tem sido um relato de todas as pessoas, isso diminua o estresse de todo o atendimento. Isso aí é uma relação interpessoal, é uma relação de que o cliente acaba entendendo todo o atendimento que vai ser realizado a ele, tá? Ele vai entender que existe a necessidade de questionar a questão de documentação. Ele vai entender que a gente tem que questionar o histórico pessoal dele em relação à dor ou relação ao que levou ele a procurar nosso trabalho, porque existe um compilado de dados para documentar tudo isso. Todo exame que é realizado, ele tem que ser coletado dados. É raro aqueles que simplesmente chegam, faz o exame sem ser necessidade de coletar dados e de ter uma morosidade nesse atendimento por a parte burocrática, né, que acaba sendo o que mais atrapalha a gente, o que mais demora no atendimento, né? A ansiedade em relação ao medo do exame, o que vai acontecer, vai doer, não vai, isso tudo faz com que esse atendimento, o atendimento em si, acabe sendo mais demorado. E com o acolhimento no todo, desde a recepção até a parte do atendimento em si, você sendo claro, você olhando nos olhos do paciente, você conseguindo atender o paciente no todo e com que ele se sinta bem com aquilo que está acontecendo, isso tudo vai diminuir. Essa, em relação à demora, vai diminuir porque ele vai conseguir fornecer todos os dados, ele vai conseguir entrar na máquina ou fazer o exame sem dar trabalho, porque ele vai estar sendo acolhido e ele vai estar sendo bem assistido. Então, gente, um ponto bem importante a ser tocado aqui é sobre a escuta ativa, né? Quando o paciente chega, ele tem uma queixa, ele tem um problema, então a gente tem que se mostrar com a escuta ativa em relação à queixa do paciente. Um ponto é a empatia, se colocar no lugar do outro, tá? Mesmo que ele chegue numa ansiedade muito grande, dando um pouco de trabalho, a gente tem que se colocar sempre assim, um exercício interessante que eu acho que se a gente fizer dá sempre certo, é se colocar, colocar aquele cliente como um ente querido, colocar aquele cliente, se ele fosse o meu pai, se ele fosse a minha mãe, se ele fosse o meu filho, né? Então faz com que a gente tenha mais paciência naquele atendimento. Aquela criança que está chegando, está fazendo birra, está dando trabalho. Se fosse um sobrinho meu que eu tenho amor por ele, será que eu não teria um pouco mais de paciência? Será o idoso? Será que se fosse o meu pai que tivesse ali na hora de pegar e puncionar a veia dele, eu não teria mais cuidado em ver qual vaso realmente daria certo antes de sair furando o paciente? Né? Então, sempre faça esse exercício. Coloque aquele ser que está ali como um ente querido teu, que é um exercício que vai ajudar muito no atendimento. Outro ponto, seja claro, fale de forma calma, articule melhor as palavras, fale mais alto se houver a necessidade, não gritar, é claro, ninguém precisa ficar gritando, mas fale de forma clara, não fale para dentro, não fale com a cabeça baixa, que isso dificulta o atendimento, ainda mais agora que nós fazemos o uso da máscara, né, dificulta ainda um pouco mais o entendimento. Então, falar de forma clara, de forma aberta, de forma carinhosa, não precisa minimizar, não precisa chamar, ai meu queridinho, e pelo nome de um diminutivo, não, não é isso. A questão é de forma carinhosa mesmo, como você gostaria de ser tratado. Ter uma linguagem acessível. O que seria essa linguagem acessível? É evitar jargões técnicos, tá?
Muitos pacientes, eles chegam até nós, eles são pacientes simples, eles não vão entender a forma técnica de falar de algum exame. Eles vão entender aquilo que você colocar de mais simples. Você tem que falar como se você estivesse falando com uma criança mesmo, um leigo, como se não tivesse conhecimento nenhum naquilo que irá ser feito. Então, falar de forma, uma linguagem mais acessível possível. Você perceber no olhar do paciente que ele não está entendendo aquilo que você está querendo dizer, use comparações simples com alguma outra coisa que ele possa entender. Compare aquilo como outra coisa. Quando você for explicar, o som emitido pela ressonância magnética, por exemplo, ele é um som muito alto. Faça analogia a alguma outra situação que possa comparar, em que você acha, olha, vai fazer um barulho como tal coisa. Então, é um barulho muito alto. Tá? Então, fazer comparações com outro objeto, fazer comparações com outras situações para que o paciente entenda o que você está querendo dizer para ele. Uma outra forma de atendimento humanizado é você fazer com que o paciente se sinta, respeitado em relação à privacidade. Quando nós vamos fazer os exames do paciente, numa grande maioria das vezes, eu acho que exceto o exame laboratorial, todos os exames de imagem exigem que o paciente troque de roupa, tá? E aí com isso existe a exposição do paciente, né? Então, a gente tem que fazer o quê? Dar a roupa ao paciente, fazer de forma clara, olha, o senhor coloca a roupa desse lado, desse jeito, o senhor amarra aqui certinho, é aberto na frente, é aberto atrás, em que lado que eu tenho que abrir? Seja claro, porque é claro para você que você sabe como o paciente vai colocar aquela roupa, mas para ele não, porque ele não coloca aquela roupa todos os dias. Só que a gente vê essa rotina todos os dias, por isso que é tão claro para a gente, né? E para o paciente não é claro. Então, assim, seja claro nessa questão da privacidade, porque ele vai ficar exposto, né? Algumas vezes ele vai fazer um exame ginecológico, é uma situação de constrangimento, a gente sabe que a mamografia em relação ao toque, pedir permissão ao paciente antes de fazer algum procedimento nele, explicar o que vai ser feito para poder respeitar aquele momento de intimidade do paciente. Tentar evitar com que o paciente fique deitado num corredor exposto muito tempo ou posicionado muito tempo. Deixa ele sentadinho no cantinho dele e explique o quanto tempo ele vai ficar ali sentado, se está demorado o atendimento que está ali dentro, se vai atrasar um pouquinho ele. Gente, uma coisa eu sempre digo, sejam claros e falem a verdade para o cliente. Eu percebi que tem um atraso por algum motivo, chegue ao paciente e explique a situação para ele. Vá até a recepção. Olha, eu vou demorar provavelmente 1 hora para o senhor ser chamado. O senhor tem algum compromisso? O senhor tem que avisar alguém que vai ter essa demora? O que o senhor acha que deve ser feito? O senhor quer remarcar o exame do senhor? O senhor tem disponibilidade em esperar? Isso é o acolhimento, isso é o atendimento humanizado. É colocar o cliente ciente do que vai acontecer com ele, é respeitar a história dele, é respeitar o que ele tem para fazer depois. É respeitar o trabalho dele, é o compromisso dele, é se ele tem que buscar o filho dele na escola, é se ele tem um compromisso importante, é dar importância ao que vai acontecer depois. Não simplesmente demorar 3 horas para chamar o paciente e eu não avisar ele de forma do que está acontecendo. Muitas vezes é isso que deixa o paciente irritado, é a falta de informação, é a falta de acolhimento nesse sentido. Um outro ponto de exemplo, gente, que eu toquei, eu acho que no início da aula aqui, e eu vou tocar mais uma vez porque é um ponto que está chamando muita atenção de todo mundo. É a estresse que as pessoas que vem vindo até a nossa empresa, ou qualquer empresa como um todo, que eu tenho feito tenho várias conversas com colegas de outro trabalho, de outros serviços, não está diferente em nenhum outro lugar, tá? Então, as pessoas elas estão intolerantes. Não só os clientes, os colaboradores também. As coisas mudaram muito. Eu acredito que tenha sido a pandemia ou o excesso de informação, a rapidez com que as coisas estão acontecendo nas nossas vidas. E isso está gerando um estresse muito grande. A cobrança em todos os setores, em todas as situações, a cobrança pessoal, a cobrança do trabalho, a cobrança da família. E com essa cobrança total, essa rapidez na tecnologia, essa rapidez do que está acontecendo nas nossas vidas, existe uma cobrança muito grande. Isso gera um estresse na vida de todo mundo. Então, geralmente, as pessoas, quando elas vão procurar algum serviço, elas já chegam estressadas, nervosas, e isso está acontecendo com muita frequência.
tá com a mesma, cometer o erro que o paciente está cometendo com a gente, não vai solucionar o nosso problema. O que é esse erro? Você responder com rispidez e com agressividade, da mesma forma que está chegando até a gente esses clientes, não vai ajudar, não vai resolver a situação. Eu acredito que nessa situação nós temos que ter muita calma, exercício da calma diariamente, buscar isso dentro de nós exaustivamente mesmo, durante todo o atendimento, durante todo o nosso dia. Fazer momentos de respiração profunda e saber que esse é o nosso trabalho, que essa foi a nossa escolha e a gente está ali para poder acolher e atender o paciente da melhor forma possível. Que nós, com o nosso estresse, não vai ajudar em nada a situação. Ao contrário, vai piorar ainda mais. Então, quando acontecer um momento de estresse e você acha que você não é capaz de levar aquele atendimento adiante, peça ajuda. Peça ajuda a um outro colega, peça ajuda a um outro colaborador. Se você acha que naquele momento é hora de você sair de cena porque você não está suportando, não responda à mesma altura que o cliente está ali, se seja num grau de rispidez muito grande, ou você está se sentindo ofendido, chame a ajuda de alguém, porque aquele que vem, você já explica a situação e ele já vem mais calmo, entendeu? Então, eu acho que a concentração o dia inteiro em relação a essa calma, é buscar isso o tempo inteiro, porque a agilidade do dia, a cobrança que acontece, faz com que a gente saia da nossa zona de equilíbrio. Então, essa busca ela deve ser constante durante todo o atendimento, durante todo o nosso dia, durante toda a nossa trajetória de trabalho. Então, para concluir a nossa aula, para concluir esse nosso encontro aqui, eu acho que a mensagem que eu quero deixar para vocês é, em resumo, atendimento humanizado. Tratar o outro como se fosse alguém que você amasse. Esse é o melhor exercício, tá, gente? Eu acho que é o melhor exercício que a gente pode fazer em relação ao atendimento humanizado, que facilita muito a gente ter a paciência que a gente tem que ter em explicar os exames como tem que ser explicado, acolher o paciente como tem que ser acolhido. Eu acho que esse é o maior exercício que a gente pode fazer, tá? Sentir a dor do outro como se fosse a sua dor. Porque ninguém, como eu disse anteriormente, ninguém busca um atendimento em saúde se está bem. Ele tem alguma angústia, alguma dor. Ele tem medo, tá, do que vai acontecer. Ele tem medo tanto do exame quanto do resultado do exame. Então, traga o amor ao atendimento, traga a paciência ao atendimento, traga o acolhimento ao atendimento. Isso vai fazer toda a diferença, tá? Isso vai fazer essa humanização, ela não só com o cliente, vai ser com você também. Tá? Com você, colaborador. Porque enquanto tem amor envolvido, a gente acalma o coração e a gente tem mais paciência em relação a tudo, né? Assim como se fosse uma educação de um filho, né? Se não é fácil, mas acaba sendo fácil porque tem envolvimento de amor. Fazendo uma analogia mesmo, tá? Vai facilitar com que o atendimento aconteça. Com amor, com empatia, com carinho, fazendo com que você consiga trazer as pessoas para você, escolher o seu atendimento outras vezes, citar o seu nome em alguma situação, né? Isso é muito gratificante, isso é muito bom, isso é crescimento profissional, pessoal, isso vai trazer muito amor para a sua vida e para o atendimento também. Obrigada.